Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de cumprimentar o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Secretário-Geral do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios e agradecer a disponibilidade para estarem aqui, em especial ao Sr. Presidente Fernando Campos, que veio de tão longe e teve que atravessar o país num temporal para poder estar aqui connosco e partilhar as suas opiniões e as da Associação sobre esta questão. A questão que nós gostávamos de colocar e foi abordada logo também na intervenção inicial do Sr. Presidente Fernando Campos, a questão da eventual privatização da Águas Portugal. Que durante muitos anos a água foi uma responsabilidade exclusiva das autarquias locais, a sua gestão manteve-se nas mãos de órgãos democraticamente eleitos e eram orientados para a prestação de serviços públicos. Contudo, ao longo dos anos 90 e em diante, como sabemos, a água passou a ser vista como um negócio e foi sendo transferida para entidades sem legitimidade democrática, caracterizadas por uma gestão que é marcadamente empresarial, quando não exclusivamente dirigida à satisfação de obtenção de resultados económico-financeiros. Ora, nós discordamos desta lógica, consideramos que a água é um direito fundamental, que se deve garantir o acesso à água e aos serviços de água a todos os cidadãos. Isto tem um custo e a gestão destes serviços deve ser feita assentar numa lógica social, na maximização do bem-estar das populações, no respeito e cooperação com outros intervenientes, nomeadamente as autarquias, e, em nossa opinião, a única forma de garantir a defesa do interesse público, o direito de todos os cidadãos à água, a valorização dos direitos dos trabalhadores deste setor e a prevalência de regras que visem a atingir estas finalidades sobre as regras de mercado. E é neste sentido que nos congratulamos com a posição da Associação Nacional de Municípios de rejeitar a privatização do Grupo Águas de Portugal. No entanto, o Sr. Presidente Fernando Campos, na sua intervenção, abriu a possibilidade, ou referiu que a Associação Nacional de Municípios abriu a possibilidade não havendo privatização, poder ser aberto parcialmente aos privados para que estes pudessem ajudar a resolver os problemas, que foi a expressão que utilizou, ajudar a resolver os problemas. E a primeira pergunta, então, que colocava é que, em sentido, é que a entrada dos privados no sistema, ou mais, porque já lá estão em muitos sítios, poderia ajudar a resolver os problemas, sabendo que, obviamente, os privados, ao entrarem, fazem um investimento que pretendem recuperar e obter a sua taxa de lucro. Portanto, gostava de colocar como é que vê concretamente que a entrada de privados, mesmo minutariamente, pudesse ajudar o sistema. Temos também nota de que em muitos municípios existe um grande descontentamento com os serviços prestados. Descontamentos têm a ver com os preços praticados ou impostos pelas empresas multimunicipais, que em alguns municípios são perfeitamente incomportáveis e terá levado, inclusivamente, à impossibilidade de pagamento das tarifas e, portanto, à acumulação das dívidas. Também queixas relativamente à não realização dos investimentos contratualizados e, em alguns casos, a diminuição da qualidade dos serviços prestados. Portanto, eu pedia-lhe que se pudesse comentar de forma genérica no país estas questões e qual é, digamos, o grau de descontentamento. Outra questão que gostava de colocar tem a ver com o relacionamento entre os municípios e a empresa, o Grupo Águas de Portugal. Temos também notícia que há certas regiões onde existe uma enorme conflitualidade entre Águas de Portugal e os municípios servidos por alguns dos sistemas, por exemplo, Zezer e Coa, Centro Alentejano, e tinha aqui também a referência a Trás-os-Montes e Alto Douro, que o Sr. Presidente conhece particularmente bem. E notícia de que teria havido abandono de órgãos sociais de algumas empresas, municípios recusarem-se a pagar os impostos pela Águas de Portugal por serem perfeitamente incomportáveis, processo em tribunal para cobrança coerciva de dívidas, etc. Portanto, pedia-lhe que pudesse comentar esta questão de conflitualidade e o grau de conflitualidade entre Águas de Portugal e os municípios. Uma outra questão, sobre a questão da sobredimensionação de alguns sistemas e as implicações que isto pode ter. Muito obrigado.